pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Caminhando bem nos estudos? Estamos falando sobre procedimentos especiais no CPC, certo? Olha só. Nesse bloco, a gente vai começar a estudar uma das ações mais usadas na prática, tá? Uma ação muito famosa, que é a ação munitória, e, consequentemente, uma ação que, dentro dos procedimentos especiais, tende a aparecer muito nas provas por conta dessa alta aplicação prática que ela tem. Então, assim, eu sempre digo que quem trabalha com a área civil, é impossível não trabalhar com ação munitória. Você vai pegar uma ação munitória em algum momento. Basicamente, pessoal, um arroz com feijão do civilista, tá? Então, a gente vai analisar, ao longo de 3 blocos, a monitória, com as suas características, o seu procedimento. Na verdade, este bloco aqui, a gente ainda não vai entrar no procedimento da monitória propriamente dito. A gente vai analisar para que serve a monitória, quais são os pressupostos que eu tenho que preencher para que eu possa entrar com uma monitória, tá? Então, provavelmente, a gente só vai falar do procedimento em si lá pelo final do segundo bloco, terceiro, tá? Então, vamos lá. Começando com a famosíssima ação monitória. Pessoal, a ideia básica da monitória é assegurar que aquele demandante, aquele autor, né, que tem uma prova escrita, que tem a seu favor uma prova escrita, possa utilizar um procedimento mais rápido, mais efetivo, do que aquele que não tem essa prova escrita. Ok? Do que aquele que tem, por exemplo, só provas orais a serem produzidas. Então, quem tem uma prova escrita a seu favor, dependendo das características desta prova escrita, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, poderá utilizar o procedimento monitório, que é bem mais rápido do que o procedimento comum e tende a ser mais efetivo. Isto é, se a pessoa, por exemplo, quer cobrar uma dívida e tem a seu favor uma prova escrita, que a gente vai ver que tipo de prova escrita pode ser, se ele preencher os requisitos, ele não precisa entrar com uma ação pelo procedimento comum, que é demorado, como a gente sabe, né? Petição inicial, audiência, conciliação, né? Contestação, etc, etc. Não. Ele pode entrar direto com uma monitória. E a cobrança dessa dívida tende a ser mais rápida e efetiva, por causa do procedimento monitório. O procedimento monitório, ele é muito parecido com uma execução. Ele é muito parecido com uma execução, tá? No Brasil, a ação monitória, ela tem natureza de processo de conhecimento, tá? E isso é muito importante você saber para a tua prova. Aqui no Brasil, nós consideramos a ação monitória como uma ação de conhecimento. A monitória não é uma execução, ela não é uma ação executória. Ela é uma ação de conhecimento. Embora o procedimento monitório lembre muito uma execução. Aqui no Brasil, a monitória, ela acaba sendo um meio termo entre o processo de conhecimento e o de execução. Ela fica no meio do caminho, tá? Juridicamente falando aqui no Brasil, é um processo de conhecimento
se na tua prova aparecer isso, você tem que assinalar que ela é uma ação de conhecimento, porém, aprofundando um pouco mais a análise, a gente verifica que ela é um meio termo entre o conhecimento e a execução. Ela fica no meio do caminho. Tanto é que existem países onde o procedimento monitório é uma espécie de processo. É uma quarta espécie de processo. Em países como a Itália, por exemplo, você tem o processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar e o processo monitório, como uma espécie autônoma de processo. Em alguns países isso acontece. Não é o caso do Brasil, como eu já disse, porque a monitória aqui é tratada como processo de conhecimento. Tá? O artigo 700 do CPC, que é o primeiro artigo a tratar da monitória, diz que ela só é possível se o autor tiver uma prova escrita. Então a gente vai bater muito nessa tecla da prova escrita. Essa tem que ser a nossa palavra-chave, o nosso mantra dentro da ação monitória, prova escrita. Ok? Existem casos, inclusive, que, dependendo dessa prova escrita, o autor, ele até poderia entrar com uma ação de execução, mas ele acaba preferindo a monitória. Alguns dizem, inclusive, que o processo monitório, a ação monitória, é muito mais eficiente que uma ação executiva. Tá? Então, às vezes, dependendo do caso, o autor vai poder até escolher. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Primeiro ponto que eu quero discutir com você sobre prova escrita é que ela não se confunde com prova documental. Prova escrita é uma coisa, prova documental é outra. Prova documental é um conceito mais amplo. Tá? Prova documental, nós podemos dizer que é um gênero, aonde a prova escrita é uma espécie desse gênero. Prova documental é aquela que tem um suporte material que recebe algum tipo de informação. Isso é prova documental. Exemplo, um pendrive que tenha fotos, vídeos, entra no conceito de prova documental. Antigamente, né, você tinha CD, utilizava-se CD. Hoje, os computadores mais modernos nem vêm com a entrada de CD, né? Mas o CD, que tem informações lá, fotos, etc. Prova documental. Quem é mais antigo ainda, né? Disquete. Alguns talvez nem saibam o que é um disquete. Depois joga lá no Google para você ver a imagem. Mas um disquete, que era antigamente um dispositivo para armazenar informações, também entraria no conceito de prova documental. Agora, a prova escrita é uma espécie de prova documental onde eu vou ter caracteres gráficos linguísticos. Ou seja, tem coisa escrita. Tem coisa escrita. É um cheque. Um cheque é uma prova escrita. Um contrato é uma prova escrita. Agora, cuidado. Eu não estou dizendo aqui que todo contrato serve para entrar com a monitória. Não estou dizendo isso. Nem todo contrato poderá ensejar uma monitória. Porque a prova escrita, ela tem que ter algumas características que a gente vai analisar. Por enquanto, eu estou só delimitando com você o que é a prova escrita. É uma prova documental, é um documento que tem caracteres gráficos linguísticos. Tem coisa escrita. O contrato seria o melhor exemplo. Mas a gente tem também títulos de crédito, como o cheque, nota promissória, letra de câmbio, né? Enfim. Então, muito cuidado para distinguir esses conceitos. Agora, não é qualquer prova escrita que permite o ajuizamento da monitória. Tá? Essa prova escrita deve ter aquilo que nós chamamos de verossimilhança
da existência do direito. Ou seja, a prova escrita, ela tem que ter um conteúdo crível. No mínimo crível. Porque senão ela não serve para dar suporte para a monitória. A monitória precisa de um suporte. A ação monitória, ela precisa de um suporte. Que é este suporte, a prova escrita, que contenha um conteúdo crível, factível, que realmente você olhe e fale, não, isso aqui é crível, dá para acreditar. Porque se a prova escrita vier trazendo só groselha, só besteira, claro que não vai dar para entrar com a monitória. Professor, e como é que eu vou saber se a prova escrita ela é factível, ela é crível, ela tem essa verossimilhança da essência do direito? A gente analisa agora alguns documentos que podem ensejar a monitória. Então, primeiro, documentos bilaterais. Documentos bilaterais. Aqui nós estamos falando basicamente de contratos que são assinados por todas as partes, né? Então, veja. Neste caso, se eu tenho um contrato que foi assinado pelas partes, tudo certinho, esse contrato, em tese, é suficiente para ajuizar uma monitória. Exemplo, fiz um contrato de compra e venda. Fiz um contrato de compra e venda de, sei lá, alguma coisa. Assinaram o contratante A e o contratante B. Em tese, este contrato, por ser um documento bilateral assinado por ambas as partes, serve para ajuizar uma monitória. Só que tem um detalhe. Se o contrato, além da assinatura das partes, tiver a assinatura também de duas testemunhas, este contrato será um título executivo extrajudicial que pode servir de base para uma ação de execução. E aí é que a gente percebe o seguinte. Olha as pegadinhas de prova. Contrato assinado pelas partes sem testemunhas não é título executivo extrajudicial. Não é. Então não serve para entrar com execução. Mas serve para ajuizar a monitória. Então, às vezes, o cara está com um contrato assinado, tudo certo, mas não tem testemunha. Se não tem testemunha, não é título executivo. Se não é título executivo, não pode entrar com execução. Agora, pode entrar com a monitória. Se tiver assinatura de duas testemunhas, é título executivo extrajudicial. E aí, em tese, o cara vai poder escolher entrar com a monitória ou entrar com a ação de execução. São procedimentos diferentes, claro. Procedimento da monitória, a gente está estudando agora. Procedimento da execução é matéria aí do futuro. E aí o cara escolhe. Em tese, a monitória é até preferível. Agora, documentos unilaterais do devedor. Documentos que foram assinados apenas pelo devedor. Veja, em tese, também valem para propor monitória. Em tese, também valem para propor monitória. Aqui a gente tem títulos de crédito, no geral. Títulos de crédito. Títulos de crédito. Então, aqui eu vou ter cheque, duplicata, letra de câmbio, nota promissória. Esses títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais que podem permitir a execução. Isso está no CPC. Título de crédito é título executivo extrajudicial. Pode entrar com execução.
desde que ele não esteja prescrito. Desde que o título não esteja prescrito. Se eu tenho um cheque e esse cheque ainda está na validade, ele não está prescrito, eu posso entrar com a ação de execução. Mas se este cheque prescreveu, se o cheque prescreveu, não dá para entrar com execução, mas dá para entrar com monitória. Olha a súmula 299 do STJ. É admissível monitória fundada em cheque prescrito. Porque o cheque prescrito perde a natureza de título executivo, mas continua sendo um bom documento para entrar com a monitória. Embora a súmula tenha falado apenas de cheque, por analogia, você pode aplicar também as notas promissórias e duplicatas prescritas. Ou seja, notas promissórias e duplicatas prescritas também permitem o ajuizamento da monitória. Pluralidade de documentos. Pessoal, às vezes, essa verossimilhança da alegação, do direito, ela não consegue ser demonstrada através de um único documento. Mas eu consigo demonstrá-la juntando vários documentos, que ao se unirem, conseguem produzir a prova necessária para a monitória. Então não tem problema uma monitória estar embasada em vários documentos. Não tem problema. Desde que esses documentos, em conjunto, forneçam essa verossimilhança da alegação que nós buscamos. Ok? Nesse sentido, súmula 247 do STJ. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da monitória. A súmula 247 do STJ reconhece a possibilidade de monitória fundada em vários documentos. Contrato, aqui, né? O contrato de abertura de crédito e o demonstrativo do débito. Junto os dois, dá a verossimilhança que eu preciso para a monitória. Então não tem problema, monitória fundada em pluralidade de documentos. Documentos produzidos por terceiros. Pode. Documentos que foram produzidos por um terceiro. Nem credor, nem devedor. Um terceiro. Será que um documento produzido por um terceiro pode também permitir a monitória? Resposta: dependendo do documento, pode. Dependendo do documento, pode. Eu vou utilizar o exemplo que o professor Gajardoni já utilizou. Imagina uma pessoa que compra cavalos num leilão. Tá? Tem canais da televisão, né, que mostram leilão de cavalos, bois, vacas, etc. Imagina que a pessoa foi lá e arrematou o cavalo, arrematou o animal. E depois que arrematou, não quer pagar. Arrematou e não quer pagar. O leiloeiro, que é um terceiro, ele pode elaborar o documento atestando que o cavalo foi arrematado pelo fulano, e esse documento pode servir como prova para a monitória. Então, dependendo do documento produzido por terceiro, também vale para o ajuizamento da monitória. Documentos unilaterais do credor. Documentos unilaterais do credor. A gente viu, agora há pouco, os documentos unilaterais do devedor. O devedor foi lá e assinou. Agora eu estou falando de documentos unilaterais do credor. Pode? Vamos ver. Se o documento tiver a verossimilhança necessária, pode ser que ele embase a monitória também, em que pese ele tenha sido elaborado, produzido unilateralmente pelo credor, apenas pelo credor. Tá? Então, tem até a súmula 384 do STJ, permitindo como exemplo a monitória nesses casos de documentos unilaterais elaborados apenas pelo credor. Então, basicamente, pessoal, o que a gente verifica é que a monitória, a prova escrita que embasa a monitória, não dá exatamente para a gente bater um martelo e definir um rol fechado, uma lista fechada. Ó, esses documentos aqui
permitem monitória, aqueles outros não. Não dá para a gente fazer isso. Então, a monitória, a análise dessa verossimilhança trazida na prova escrita é muito casuística. O juiz analisa caso a caso. Esses exemplos de documentos que eu trouxe aqui, então, o documento unilateral do credor, documento produzido por terceiro, pluralidade, documentos unilaterais do devedor, documentos bilaterais, são alguns exemplos que, a princípio, permitem a monitória. Então, o que eu estou querendo dizer é, por exemplo, o fato de um documento ter sido elaborado unilateralmente pelo credor, por si só, não é empecilho para monitória. Não é empecilho para monitória. Ah, mas foi elaborado só pelo credor. Este fato por si só não é empecilho para monitória. Vai depender da verossimilhança necessária. Inclusive tem súmula do STJ reconhecendo monitória, tá aí na tela, com base em documento unilateral do credor. Então é possível. Tá? O que eu não estou dizendo é que todo documento unilateral do credor vai permitir monitória. Tá? Entenda bem que eu estou construindo com você a base da monitória. Porque também não adianta nada você saber o procedimento e não saber quando que a monitória ela é cabível ou não. Tá? Então, o primeiro pressuposto é essa prova escrita que nós estamos falando aqui, onde definimos o seu conceito e diferenciamos de prova documental. Porém, essa prova escrita, para ser o suporte adequado da monitória, tem que ter essa verossimilhança da existência do direito. O conteúdo tem que ser factível, o conteúdo tem que ser minimamente crível, senão não dá para embasar a monitória. Tá? Então, esses exemplos aqui são exemplos consagrados pela doutrina, pela jurisprudência, mas isso não significa que a análise caso a caso do documento é dispensada. Não é porque o documento é bilateral que, pronto, automaticamente vai para a monitória. Não é porque o documento é unilateral do devedor que automaticamente permite monitória. Vamos analisar o caso concreto, tá? Repare que, ao longo da explicação, eu me referi algumas vezes sobre a execução. Porque realmente é muito complicado falar de monitória sem entrar um pouquinho em execução, tá? Mas a ação de execução é uma ação onde o credor ele já entra com a cobrança direto, ele não precisa produzir prova nem nada assim. Porque ele já tem um documento lá na execução, que é o que a gente chama de título executivo, que permite ele entrar direto com a execução. Ele não precisa passar pela fase de conhecimento, contestação, produzir provas. Não. Ele já tem o direito. Ele já tem o direito. Ele só precisa efetivá-lo. Então, às vezes, a pessoa se vê numa bola dividida. Eu entro com a execução ou entro com a monitória? Claro, existem casos como, o cheque prescrito, não dá para entrar com a execução, mas dá para entrar com monitória. Se o cheque não tiver prescrito, você pode entrar com os dois. Claro, não ao mesmo tempo, né? Mas você pode escolher um deles. Percebeu? Agora, este não é o único pressuposto para entrar com a monitória. Tanto é que o título que está no teu slide é pressupostos, plural. Porque a prova escrita, dentro desses termos, é um pressuposto, mas não é o único. O artigo 700 do CPC, ele traz, além da exigência da prova escrita, que tem essa verossimilhança, né, e tudo mais, ele traz outros pressupostos para que eu possa entrar com a monitória, que a gente vai continuar analisando no próximo bloco. Só para terminar este bloco aqui, uma observação. O parágrafo 1º do artigo 700 permite a chamada documentalização da prova oral. Tá? Em alguns casos, eu posso transformar uma prova oral num documento para permitir a monitória. Porque eu não posso entrar com a monitória só com prova oral. Eu não posso. Mas se eu tiver uma prova oral e eu conseguir transformá-la num documento, aí eu vou ter
a possibilidade da monitória. Então, eu posso, por exemplo, transformar um depoimento, prova oral, num documento. E com base neste documento, eu posso entrar com a monitória. É o que a gente chama de documentalização da prova oral. Transformar a prova oral num documento para que eu possa entrar com a monitória, já que só a prova oral não deixa entrar com monitória. Beleza? É a previsão do artigo 700, parágrafo 1º do CPC. Beleza? Tranquilo? Então, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, tratando sobre ação monitória. No bloco seguinte, a gente vai continuar fazendo a análise dos pressupostos, tá? Até porque, como eu disse, a prova escrita, ela é o primeiro pressuposto da monitória, tendo todas essas características. Então, basicamente, esse bloco, a maior parte dele, foi destinado ao estudo do primeiro pressuposto da monitória, que está no artigo 700, ok? Bom, eu espero que esse primeiro bloco tenha ficado claro, né? Que eu tenha conseguido me fazer entender. No bloco seguinte, a gente continua analisando os outros pressupostos exigidos pelo artigo 700 do CPC, para que a gente consiga entrar com a famosa ação monitória. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado aí do bloco, espero que estejam curtindo os procedimentos especiais. Não deixem de estudar monitória, tá? Não deixem mesmo. A chance de cair na prova é muito grande. Então, fica ligado aqui com a gente, assista às aulas, leia o material, para que você não tenha nenhuma dificuldade na hora da prova sobre esse tema. Beleza? Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo bloco.